Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 2 de novembro. Agora na Espanha, 8 horas e 4 minutos. No Brasil, 4 horas e 4 minutos da madrugada. Gente, eu tô gravando mais cedo porque eu tenho um voo para Miami daqui a pouco. Aqui no diário, a BTC rompeu forte a nossa onda 2. Essa sequência de topos descendentes que estava aprisionando a BTC numa LTB foi oficialmente rompida ontem. Hoje é só a confirmação. Não foi por falta de aviso aqui no canal. Muita gente boa se desfez dos ativos criptos porque ouviu alguém que acabou ouviu dizer ou acabou enveredando por um convencimento acerca de um viés de baixa da BTC. Eu avisei que a onda 3 ia levar a BTC para 40 mil dólares e tá levando. Agora analistas se dão conta de que a BTC já ultrapassou a metade do caminho em direção a 70 mil dólares, a 69 mil dólares. E agora é questão de tempo para a Bitcoin ostentar a sua nova máxima de todos os tempos, lá no patamar de 69 mil. 70 mil basicamente. A BTC tá arrumando forte em direção a 70 mil dólares, a 40 mil dólares, vai formar um pullback, depois vai explodir para um patamar ali próximo de 50 mil dólares, vai formar uma onda 4 e aí vai avançar para 70. Mas tem muita gente achando que a BTC estaria num viés de baixa e vai cair do cavalo. No intraday tá dando bons trades. A BTC, depois de lamber aqui a upper, voltou para VWAP, acumulou, agora lambeu a lower, agora tá a 35.249 dólares. Já já ela volta em direção a VWAP. Eu vou ofertar um sinal daqui a pouco, porque tá dando uma entradinha aqui pra gente entrar ali com uma mão tímida, porque se ela eventualmente buscar a VWAP de ontem, a gente faz um preço médio bom e aí quando ela volta para VWAP é lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, por que a Ethereum Killer Solana subiu já 80% em menos de um mês? Gente, o que está acontecendo é que a Solana sofreu uma atualização, o testnet de um node de validação, o Firedancer, que parece ter sido a solução definitiva para os problemas de interrupção da rede. E por conta disso, a Solana está respondendo muito bem às demandas de escalabilidade. Por isso que ela não para de subir. E PayPal recebe aprovação do regulador financeiro do Reino Unido para oferecer serviços criptográficos. Enfim, é o novo normal. E os horrores de histórias criptográficas, já que a BTC vai se aproximando forte para o patamar do seu último all-time high, muitas histórias de bitcoins perdidas para sempre, o que aumenta o caráter deflacionário da rede, começam a ressurgir. No ciclo passado, histórias bizarras de usuários que jogaram notebook fora com mais de 1000 BTCs. Tem um britânico até hoje num lixão lá do Reino Unido procurando o seu notebook onde estaria a sua private key armazenado. Enfim, agora histórias de marido que infartou e que levou o acesso ao Ledger e que agora a viúva não consegue retomar o acesso às BTCs. Enfim, começam a ressurgir histórias bizarras. A BTC indo direto para um patamar lá da sua última máxima histórica, e essas histórias vão paulatinamente ressurgindo das cinzas. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os mercados comemoram enquanto Jerome Powell encontra um ponto de equilíbrio. A cesta de bondades está chegando. A BTC vai expandindo fortemente o seu market cap. Nesse momento, a BTC é 35.226. É bem provável que 40 mil seja o próximo alvo da Bitcoin. A vice-presidente norte-americana Kamala Harris diz que a inteligência artificial é uma ferramenta de desinformação muito poderosa e que ameaça a existência da própria democracia. Israel, nas últimas da guerra Israel-Hamas, Israel
o grupo Hamas, desculpa, afirmou que estaria pronto para libertar os estrangeiros. Israel disse que isso não vai alterar o cronograma da guerra e o objetivo é eliminar cada terrorista membro do Hamas. E eles estão escondidos numa rede de túneis que, por sua vez, está escondida embaixo da população civil do norte de Gaza. O Tribunal Penal Internacional afirmou que ambas as partes cometem crimes. Israel estaria cometendo crime por bombardear alvos militares que estariam localizados em locais onde há população civil. O Hamas também comete crime de guerra por ter criado uma rede de túneis que é o quartel-general do Hamas abaixo de uma área de alta concentração de população civil. Israel diz que alveja alvos militares, o Hamas diz que Israel alveja alvos civis, mas quem construiu os túneis embaixo de uma alta concentração de população civil foi o Hamas. Israel precisa alvejar os alvos militares, que por sua vez está embaixo de grande concentração de população civil. É um imbróglio sem solução. Guerras vão se espalhando pela África, pelo Oriente Médio, pela Europa, no imbróglio russo-ucraniano. Nesse cenário hecatômbico nuclear, a BTC vai se encaminhando forte para $40 mil, já que os orçamentos ocidentais vão derretendo e a expansão do market cap da BTC vai só aumentando. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto, vou tentar gravar alguma coisa do aeroporto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.